Em 1258, o rei Henrique III da Inglaterra enfrentou uma das maiores crises políticas da história medieval inglesa. Imagine um monarca poderoso sendo forçado por seus próprios nobres a assinar um documento que limitaria drasticamente seu poder real. Esta é a história das Provisões de Oxford, um momento decisivo que mudaria para sempre a relação entre a monarquia e a nobreza na Inglaterra. Um evento que ecoaria através dos séculos, influenciando o desenvolvimento da democracia moderna e estabelecendo precedentes que ainda hoje moldam nossos sistemas políticos. Se você está gostando deste conteúdo sobre história medieval, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os momentos mais fascinantes da história mundial. Para entendermos completamente este evento extraordinário, precisamos primeiro mergulhar profundamente no contexto que levou a esta situação sem precedentes. Henrique III havia assumido o trono da Inglaterra em 1216, quando tinha apenas 9 anos de idade, após a morte de seu controverso pai, o rei João Sem Terra. A herança que João deixou para seu filho jovem era problemática, incluindo um reino financeiramente devastado, uma nobreza desconfiada e territórios franceses perdidos que pesavam como uma humilhação nacional sobre a dinastia Plantageneta. Durante a longa menoridade de Henrique, o reino foi governado por um conselho de regência liderado por figuras respeitáveis como William Marshall, o conde de Pembroke, considerado um dos cavaleiros mais honoráveis de sua época, e Hubert de Burgh, justiciar da Inglaterra. Estes homens conseguiram estabilizar o reino e até mesmo reconquistar alguns territórios perdidos para a França, estabelecendo uma administração relativamente eficiente que funcionava sem os excessos característicos de João Sem Terra. A regência inicial foi marcada por uma abordagem cautelosa e conservadora, focando na consolidação interna em vez de aventuras externas ambiciosas. Os regentes compreendiam a necessidade de reconstruir a confiança entre a coroa e a nobreza, que havia sido severamente prejudicada durante o reinado desastroso de João. Eles implementaram políticas fiscais responsáveis e evitaram os impostos arbitrários que haviam caracterizado o período anterior. No entanto, quando Henrique assumiu o controle pessoal do governo em 1226, suas decisões começaram a gerar um descontentamento crescente entre a nobreza inglesa. O jovem rei demonstrava uma preferência marcante e preocupante por estrangeiros em sua corte, especialmente franceses, o que irritava profundamente os barões ingleses que haviam lutado por décadas para estabelecer sua supremacia política no reino e que esperavam ser os principais conselheiros e beneficiários do favor real. Esta tendência problemática se intensificou dramaticamente quando Henrique casou-se com Eleanor de Provença em 1236, uma união que inicialmente parecia politicamente vantajosa, mas que rapidamente se tornou uma fonte de tensão interna. O casamento trouxe consigo uma verdadeira invasão de nobres franceses que rapidamente ocuparam posições importantes no governo inglês, deslocando famílias estabelecidas que haviam servido a coroa por gerações. Estes estrangeiros recebiam terras, títulos e influência política de forma aparentemente arbitrária, enquanto os barões ingleses se viam marginalizados em seu próprio reino. A situação era particularmente frustrante porque muitas das famílias nobres inglesas haviam servido a coroa fielmente por gerações, participado das cruzadas, defendido as fronteiras do reino e contribuído significativamente para o tesouro real, apenas para ver suas posições tradicionais sendo entregues a recém-chegados sem vínculos históricos com a Inglaterra. Os irmãos de Eleanor de Provence tornaram-se figuras extremamente influentes e controversas na corte inglesa. Pedro de Saboia foi nomeado conde de Richmond, recebendo vastos territórios no norte da Inglaterra que incluíam algumas das propriedades mais ricas e estrategicamente importantes do reino. Bonifácio de Saboia tornou-se arcebispo de Canterbury, uma das posições mais poderosas da hierarquia eclesiástica inglesa, controlando não apenas vastas propriedades religiosas, mas também exercendo influência política considerável. Tomás de Saboia recebeu o condado de Flandres através de um casamento arranjado, estendendo a influência da família provençal para além das fronteiras inglesas. Outros parentes da rainha receberam posições lucrativas e territórios extensos, criando uma verdadeira dinastia provençal dentro da estrutura de poder inglesa que operava como um Estado dentro do Estado, com seus próprios interesses e lealdades. Esta política sistemática de favorecimento gerava não apenas ressentimento político profundo, mas também uma sangria financeira significativa nos recursos do reino.
As concessões de terras e títulos aos estrangeiros diminuíam drasticamente as receitas reais disponíveis, já que essas propriedades geravam rendas substanciais que anteriormente fluíam diretamente para o Tesouro Real. Além disso, os novos favoritos frequentemente recebiam pensões regulares e subsídios adicionais, aumentando ainda mais o fardo financeiro sobre um reino já economicamente pressionado. Além dos favoritos provençais, Henrique III também acolheu os meio-irmãos de sua falecida mãe, Isabel de Angoulême, conhecidos coletivamente como os Lusignan. Estes nobres franceses chegaram à Inglaterra na década de 1240 e rapidamente se estabeleceram como uma força política poderosa e desestabilizadora. Guilherme de Valence recebeu terras extensas em todo o reino e se tornou um dos conselheiros mais próximos e influentes do rei, frequentemente superando em importância os conselheiros ingleses tradicionais. Aymer de Lusignan foi nomeado bispo eleito de Winchester, uma das posições eclesiásticas mais ricas e politicamente importantes da Inglaterra, controlando vastos territórios e rendas que rivalizavam com as de muitos condes seculares. Guy de Lusignan e Geoffrey de Lusignan também receberam posições e propriedades significativas, estabelecendo a família como uma força dominante na política inglesa. Os Lusignans eram particularmente problemáticos porque combinavam ambição política desmedida com uma completa falta de compreensão e respeito pelas tradições e costumes ingleses estabelecidos. Eles frequentemente entravam em conflito direto com a nobreza estabelecida, criando tensões que se estendiam muito além da corte real e penetravam nas comunidades locais onde suas propriedades estavam localizadas. Sua presença representava uma ameaça direta ao delicado equilíbrio de poder que havia se desenvolvido na Inglaterra ao longo de décadas de evolução política gradual. As ambições europeias grandiosas de Henrique III drenavam constantemente e impiedosamente os cofres reais de maneiras que pareciam cada vez mais irresponsáveis e imprudentes aos olhos de seus súditos ingleses. O rei estava completamente obcecado em recuperar os territórios franceses que seu pai havia perdido, especialmente a Normandia e outras possessões ancestrais na França. Esta obsessão não era apenas uma questão de orgulho pessoal ferido, mas representava uma visão fundamentalmente diferente e problemática do papel que a Inglaterra deveria desempenhar na complexa política europeia da época. Entre 1230 e 1250, Henrique lançou várias expedições militares extremamente dispendiosas à França, todas com resultados decepcionantes e frequentemente humilhantes. A campanha ambiciosa de 1242 custou uma fortuna astronômica ao tesouro inglês, exigindo impostos especiais e contribuições forçadas da nobreza, mas resultou apenas na confirmação dolorosa e definitiva da perda permanente da Normandia através do Tratado de Paris de 1259. Cada campanha fracassada não apenas custava fortunas irreparáveis ao tesouro inglês, mas também demonstrava progressivamente a incompetência militar pessoal do rei, minando sua credibilidade e autoridade moral perante a nobreza que era constantemente forçada a financiar estas aventuras aparentemente sem fim. A situação militar de Henrique era ainda mais complicada e embaraçosa pela sua falta evidente de talento estratégico pessoal e liderança militar inspiradora. Diferentemente de seu contemporâneo e rival, Luís IX da França, que era amplamente reconhecido como um líder militar competente e inspirador, Henrique dependia excessivamente de mercenários estrangeiros caros e raramente demonstrava a liderança pessoal corajosa que os barões ingleses tradicionalmente esperavam de seu rei. Esta deficiência fundamental tornava suas campanhas não apenas financeiramente onerosas, mas também frequentemente mal planejadas, mal coordenadas e mal executadas, resultando em derrotas que eram tanto militares quanto moralmente devastadoras. Os gastos extravagantes e aparentemente sem limites da corte real agravavam dramaticamente a já precária situação financeira do reino. Henrique III era amplamente conhecido por seu amor obsessivo às artes refinadas, à arquitetura grandiosa e aos luxos importados, gastando fortunas verdadeiramente astronômicas na reconstrução elaborada da Abadia de Westminster e em numerosos outros projetos arquitetônicos grandiosos que serviam mais ao seu ego pessoal do que às necessidades práticas do reino. O rei investiu somas que chegavam a representar uma parcela significativa da receita anual do reino em decorações elaboradas importadas da França e da Itália, obras de arte caríssimas encomendadas aos melhores artistas europeus, e construções suntuosas que incluíam reformas extensas e luxuosas do Palácio de Westminster, da Torre de Londres, e de numerosos castelos reais espalhados pelo reino.
Estes projetos, embora artisticamente impressionantes, representavam uma prioridade completamente desalinhada com as necessidades urgentes de um reino que enfrentava pressões militares e econômicas constantes. A construção da nova abadia de Westminster, em particular, tornou-se um símbolo do descontrole financeiro real. O projeto, iniciado em 1245, consumia recursos de forma aparentemente limitada, com Henrique constantemente expandindo e modificando os planos originais para incorporar elementos decorativos cada vez mais elaborados e custosos. O rei importava materiais preciosos de toda a Europa, contratava os melhores artesãos disponíveis independentemente do custo, e frequentemente descartava trabalho já concluído em favor de versões ainda mais grandiosas. Enquanto o rei gastava livremente e sem parcimônia em seus projetos pessoais de glorificação, o reino enfrentava dificuldades financeiras crescentes e sistemáticas que afetavam todos os aspectos da administração governamental. Os barões eram constantemente pressionados a contribuir com mais recursos através de impostos especiais, taxas extraordinárias e contribuições forçadas que eram apresentadas como temporárias mas que se tornavam cada vez mais regulares e onerosas. Esta situação criava um círculo vicioso onde a necessidade constante de financiamento levava a impostos mais pesados, que por sua vez geravam mais ressentimento entre a nobreza, que então se tornava menos cooperativa, forçando o rei a buscar métodos ainda mais coercitivos de arrecadação. A tensão resultante permeava todas as camadas da sociedade inglesa, criando instabilidade política que ameaçava a própria estrutura do reino. O ponto de ruptura definitivo e inevitável chegou quando Henrique III, em um ato de ambição que muitos consideraram o cúmulo da irresponsabilidade, solicitou ao parlamento uma quantia verdadeiramente extraordinária de dinheiro para financiar suas novas e ainda mais grandiosas ambições na distante Sicília. O Papa Inocêncio IV havia oferecido a coroa siciliana ao segundo filho de Henrique, Edmund Cruchbach, mas isso exigiria uma campanha militar extremamente custosa e perigosamente arriscada contra a poderosa dinastia Hohenstaufen que controlava firmemente a região há décadas. Esta demanda papal colocava Henrique em uma posição financeiramente impossível e politicamente insustentável. O Papa exigia não apenas que o rei inglês financiasse completamente a conquista militar da Sicília, uma empresa que por si só custaria fortunas inimagináveis, mas também que pagasse imediatamente todas as dívidas papais existentes relacionadas a campanhas anteriores fracassadas na região, dívidas que haviam se acumulado ao longo de anos de guerra infrutífera. A soma total demandada chegava a cifras verdadeiramente astronômicas que ultrapassavam em muito não apenas a capacidade financeira imediata do reino inglês, mas também qualquer estimativa realística de receitas futuras que o reino poderia gerar mesmo em circunstâncias ideais. Além disso, o Papa estabeleceu prazos rígidos para o pagamento e ameaçou excomungar Henrique caso ele falhasse em cumprir suas obrigações financeiras, criando uma pressão adicional que tornava a situação ainda mais desesperadora. Os barões ingleses, já completamente esgotados pelos constantes e crescentes pedidos de financiamento para aventuras que invariavelmente resultavam em fracasso e humilhação nacional, decidiram coletivamente que era hora de agir de forma decisiva e definitiva. Eles perceberam claramente que permitir esta nova e ainda mais extravagante sangria financeira seria não apenas economicamente desastroso para suas próprias fortunas pessoais, mas também estabeleceria um precedente extremamente perigoso onde o rei poderia comprometer indefinidamente os recursos do reino em projetos pessoais ambiciosos sem qualquer consideração pelas consequências práticas. A decisão de resistir não foi tomada levianamente ou impulsivamente. Os barões entendiam perfeitamente que desafiar diretamente a autoridade real representava um passo revolucionário que poderia resultar em guerra civil, confisco de propriedades e até mesmo execuções por traição. No entanto, eles também reconheceram que continuar a permitir os excessos reais levaria inevitavelmente à ruína completa do reino e ao colapso das instituições que haviam protegido seus direitos e privilégios por gerações. Liderados por figuras proeminentes e respeitadas como Simão de Montfort, cunhado do rei e um dos homens mais poderosos e influentes da Inglaterra, os barões começaram a formar uma coalizão política formidável. Simão, que havia se casado com Eleanor, irmã de Henrique III, possuía uma perspectiva única e valiosa sobre os problemas sistemáticos da monarquia, tendo observado de perto e com crescente alarme as falhas administrativas crônicas e os excessos financeiros regulares que caracterizavam o reinado de seu cunhado.
Simão de Montfort era uma escolha natural para liderar a oposição baronial não apenas devido às suas conexões familiares com a realeza, mas também por sua reputação como um administrador competente e um líder militar experiente. Ele havia servido como governador da Gasconha, onde demonstrou tanto habilidade administrativa quanto coragem pessoal em situações difíceis. Sua experiência prática em governo territorial dava-lhe credibilidade quando criticava as políticas reais e propunha alternativas mais responsáveis. Outros líderes importantes da crescente coalizão incluíam Roger Bigot, conde de Norfolk e marechal hereditário da Inglaterra, uma posição que lhe conferia autoridade militar significativa e responsabilidade pela organização das forças armadas do reino. Pedro de Montfort, primo de Simon, trouxe o apoio de importantes territórios nas Midlands. Hugh Bigot contribuiu com sua experiência como justiciário e conhecimento profundo do sistema legal inglês. Ricardo de Clare, conde de Gloucester, representava uma das famílias mais antigas e estabelecidas da nobreza inglesa, conferindo legitimidade histórica ao movimento. Roberto de Vere, conde de Oxford, controlava territórios estratégicos no leste da Inglaterra. Humphrey de Bohun, conde de Hereford e condestável hereditário da Inglaterra, trouxe não apenas suas próprias forças militares consideráveis, mas também autoridade sobre a organização militar do reino. Estes homens não eram rebeldes comuns ou aventureiros ambiciosos, mas sim alguns dos nobres mais ricos, respeitados e influentes do reino, com exércitos próprios substanciais, vastos territórios sob seu controle direto, e tradições familiares de serviço leal à coroa que remontavam a gerações. Sua decisão de se opor ao rei representava não apenas descontentamento pessoal, mas uma avaliação cuidadosa de que a continuação das políticas atuais representava uma ameaça existencial ao bem-estar do reino como um todo. A estratégia desenvolvida pelos barões era cuidadosamente calculada e politicamente sofisticada. Eles compreendiam que uma confrontação militar direta seria não apenas destrutiva para o reino que todos professavam amar, mas também politicamente contraproducente, pois poderia ser caracterizada como rebelião pura e simples. Em vez disso, eles optaram por uma abordagem constitucional que forçaria o rei a aceitar limitações formais ao seu poder através de mecanismos legais que poderiam ser justificados como restauração de tradições antigas em vez de com inovação revolucionária. Esta estratégia constitucional requeria coordenação precisa entre os conspiradores, solidariedade absoluta diante da pressão real, e um programa político detalhado que pudesse ser apresentado não como destruição da monarquia, mas como sua reforma e fortalecimento através da eliminação de abusos que ameaçavam a estabilidade do reino. Os barões passaram meses desenvolvendo suas propostas, consultando precedentes históricos e construindo apoio entre outros nobres que inicialmente hesitavam em se comprometer com uma ação tão dramática. Em abril de 1258, os barões se reuniram em Oxford com uma determinação férrea e um plano detalhado. Eles não vinham apenas para negociar ou apresentar petições respeitosas, mas para impor suas condições ao rei através de uma demonstração coordenada de força política e militar que deixaria claro que a paciência da nobreza havia se esgotado completamente. A escolha de Oxford como local da confrontação era simbólica, representando uma tradição de assembleia e deliberação que remontava aos primeiros reis anglo-saxões. A presença simultânea de tantos nobres armados e seus séquitos em Oxford enviou uma mensagem inequívoca de que a nobreza inglesa estava unida em sua determinação de reformar o governo do reino. O rei encontrou-se cercado não por inimigos externos, mas pelos próprios homens que tradicionalmente constituíam a base de seu poder, uma situação sem precedentes na história inglesa que demonstrava a profundidade da crise política. A situação era tão tensa e potencialmente explosiva que Henrique III percebeu rapidamente e com crescente desespero que não tinha escolha realística senão aceitar as demandas dos barões. O rei estava completamente isolado politicamente, sem apoio militar significativo dentro da Inglaterra enfrentando uma coalizão unificada que controlava efetivamente a maior parte dos recursos militares e econômicos do reino. Enfrentar militarmente esta aliança formidável seria não apenas praticamente impossível, mas também politicamente suicida, pois confirmaria as acusações de tirania que os barões haviam levantado contra ele. As provisões de Oxford, como o documento resultante ficou conhecido na história, representaram uma revolução completa e sistemática na estrutura tradicional de poder da Inglaterra medieval.
O documento estabelecia que o rei deveria governar através de um conselho permanente de 15 membros cuidadosamente escolhidos pelos barões, que teria poder absoluto e inquestionável para supervisionar todas as decisões reais importantes, desde nomeações administrativas até políticas militares e diplomáticas. Este conselho revolucionário se reuniria regularmente 3 vezes por ano, em datas fixas que não poderiam ser alteradas pelo capricho real, e teria autoridade constitucional absoluta sobre nomeações de oficiais reais importantes, questões financeiras críticas, políticas externas que afetassem o reino, e virtualmente todos os aspectos significativos da administração governamental que anteriormente haviam sido prerrogativa exclusiva do monarca. O sistema político estabelecido pelas provisões criava efetivamente uma monarquia constitucional moderna séculos antes que tal conceito fosse formalmente articulado por teóricos políticos, onde o rei mantinha sua posição cerimonial e simbólica, mas perdia controle prático e efetivo sobre as decisões governamentais substantivas que realmente moldavam a vida do reino e de seus habitantes. Cada membro do conselho foi cuidadosamente selecionado para representar diferentes facções e interesses dentro da nobreza inglesa, garantindo que nenhum grupo individual ou família particular pudesse dominar completamente o processo decisório ou usar o novo sistema para avançar seus próprios interesses estreitos às custas do bem comum. Este equilíbrio delicado foi essencial para manter a coesão da coalizão baronial e prevenir que as reformas se fragmentassem devido a rivalidades internas. Mais radical e inovador ainda era a provisão constitucional que estabelecia que o parlamento deveria se reunir regularmente e automaticamente 3 vezes por ano, independentemente da vontade ou conveniência do rei, não apenas quando o monarca quisesse algo dos barões ou precisasse desesperadamente de financiamento para suas aventuras pessoais. Esta mudança fundamental representava uma transformação completa na natureza do governo inglês, criando um sistema onde a monarquia estava permanentemente subordinada a instituições representativas da nobreza e outras classes privilegiadas. As provisões também determinavam categoricamente que todos os castelos reais estratégicos deveriam ser imediatamente entregues a administradores cuidadosamente escolhidos e aprovados pelo Conselho dos Barões, removendo efetivamente todo o controle militar direto do rei sobre seu próprio reino. Esta medida era particularmente humilhante e simbolicamente poderosa para Henrique, pois os castelos representavam não apenas poder militar prático, mas também o símbolo mais visível e tradicional da autoridade real sobre o território e as pessoas do reino. O controle de castelos também representava controle sobre as rendas e recursos que eles geravam, incluindo taxas de mercado, pedágios, multas judiciais e outras fontes de receita que tradicionalmente financiavam a administração real. Ao perder controle sobre estes pontos estratégicos, Henrique perdia não apenas capacidade militar, mas também independência financeira, tornando-se dependente do conselho baronial até mesmo para as necessidades básicas de sua própria manutenção como rei. Além disso, todas as nomeações para cargos administrativos importantes em todo o reino, incluindo xerifes responsáveis pela aplicação da lei local, juízes que administravam justiça, coletores de impostos que gerenciavam as finanças reais, e outros oficiais que efetivamente governavam o reino no dia a dia, deveriam ser rigorosamente aprovadas pelo Conselho Baronial antes de poderem assumir suas funções. Esta provisão significava que o rei perdia controle completo sobre a própria máquina administrativa de seu governo, tornando-se totalmente dependente da aprovação e cooperação de seus súditos para governar efetivamente qualquer aspecto de seu reino. Era uma inversão completa da hierarquia política tradicional que reduzia o monarca ao papel de figura decorativa em seu próprio governo. Uma das demandas mais diretas e politicamente carregadas das provisões era que todos os estrangeiros que ocupavam posições de poder ou influência no governo inglês deveriam ser imediatamente removidos de seus cargos, em muitos casos, expulsos completamente do reino. Esta provisão visava específica e deliberadamente os favoritos franceses de Henrique III, especialmente os controversos Lusignan e os parentes provençais da rainha Eleanor que haviam dominado a política inglesa por décadas. A medida era simultaneamente prática e profundamente simbólica, representando não apenas a remoção de indivíduos específicos que os barões consideravam prejudiciais aos interesses ingleses, mas também a rejeição categórica da política sistemática de favorecimento de estrangeiros que havia caracterizado o reinado de Henrique. Era uma declaração de que a Inglaterra deveria ser governada por ingleses para o benefício dos ingleses, não serve como fonte de recursos para aventureiros estrangeiros ambiciosos.
O impacto psicológico sobre Henrique III foi devastador, duradouro e profundamente traumático. Pela primeira vez na história registrada da Inglaterra, um rei reinante havia sido forçado a aceitar limitações constitucionais tão severas e humilhantes ao seu poder que tradicionalmente havia sido considerado absoluto e derivado diretamente de Deus. O monarca que havia crescido acreditando fervorosamente no direito divino dos reis agora se via reduzido a pouco mais que uma figura decorativa, supervisionado constantemente e minuciosamente por seus próprios súditos em cada decisão significativa. A humilhação pessoal de ter que literalmente pedir permissão para governar seu próprio reino, de ter que submeter suas decisões ao escrutínio e aprovação de homens que ele havia sido ensinado a considerar seus subordinados naturais, era psicologicamente insuportável para um homem que havia sido criado na tradição da monarquia absoluta medieval. O rei, que havia passado décadas acreditando que sua autoridade era limitada apenas por Deus, encontrava-se agora em uma situação onde suas decisões eram rotineiramente questionadas, frequentemente rejeitadas e constantemente modificadas por homens que ele considerava seus súditos.